daí eu não consigo Sim. Não, comunicar. é É. só o mudo e sem vibrar, assim, porque às vezes fica o No modo mudo e avião não fica, corta. É silenciar, né? silenciar o som e não deixar a posição vibrar do telefone também, que ele acaba. Ah, Mas silenciar o som, eu não sei Tá pelo falar. computador e colocar avião não vai cortar a palestra, não. é que eu tô no celular, Vai. No Então, no seu modo celular, avião, no sim, modo avião ele corta. ele ele No corta. corta. modo avião ele corta. Bota no Coloca no silenciar. silencioso. Coloca silencioso. Coloquei É agora. silencioso sem vibrar, porque senão tem uma primeira estágio que fica vibrando. Não, se colocar só no silencioso, não tem o vibrar. É. Gente, então vamos agradecer o Maurício por estar pontualmente na hora. Queria um pouquinho de atenção de todos, né? Tá vindo muito ruído, eu tenho que, acho que, deixar mudos os microfones por enquanto, o pessoal vai me escutar aqui, vai entender a situação. O Maurício se colocou à disposição, ele entrou em contato com a equipe, de fazer uma palestra assim, de forma participativa, para já, se as pessoas tiverem dúvidas, então, organizadamente, todos vão ficar com seu microfone inicialmente no mudo, mas na medida em que queiram fazer alguma pergunta, aí vocês, de repente, se vários abrirem no mesmo tempo, vai ser complicado, mas que possam eventualmente estar fazendo já as suas perguntas e fica assim muito mais participativo, não fica um monólogo, né? Pelo que eu entendi, né? O Maurício depois pode confirmar, né? Então a gente, eu queria até que deixasse o microfone do Maurício também aberto, né, Maurício? Para você colocou, né, para nossa equipe ali a possibilidade de estar já levando a palestra desse formato, né? É isso mesmo, Maurício? Então, eu acho o seguinte, não é uma live, a gente também não está numa exposição doutrinária formal lá dentro do Centro Espírita, eu acho que aqui a gente está entre amigos, entre irmãos, que a gente pode trocar informações, experiências e aí fica mais rico, mais proveitoso, cada um pode dar a sua opinião, eu acho que pode cortar a exposição na hora que vocês entenderem necessário, porque os temas que a gente vai tratar hoje são temas muito profundos, temas extremamente atuais, e eu espero sinceramente que aquilo que a gente for tratar aqui sirva para a nossa vida prática, porque senão se ficar só no campo da filosofia, de fato a gente não ajuda ninguém, né? Eu acho que a gente tem que refletir verdadeiramente sobre as questões que serão colocadas hoje aqui, entendeu? Então, me coloco à disposição para poder fazer um negócio diferente, para não ser Tudo, aquele negócio engessado. tudo bem, então, pessoal. Aí nós vamos nos preparar. Vocês sabem que, então, aqui mais ou menos segue uma questão da, da cronologia lá do nosso grupo, que é a palestra. No final, a gente tem, então, a irradiação e passes. E aqueles que quiserem deixar, então, alguma garrafinha, né, no meio espírita, pessoal, uma garrafa com água, porque a gente vai fazer uma mentalização no final e as pessoas podem estar vibrando, então, para os seus familiares ali, e aproveitar também, depois da palestra, nas suas casas, cada um toma ali um pouquinho de água, que sempre é uma coisa assim, bem-vinda. Tem esse costume na casa de, ao final do passe, serve um copinho com água, mas como a gente está fora da nossa casa física, e lembrando ainda que nós estamos na semana de aniversário da nossa casa, Maurício, no dia 18, sábado agora, completamos 17 anos, né? Já fizemos uma referência na palestra anterior e como ela ficou intercalada entre duas palestras, a gente volta a lembrar hoje, né, dia 18 de abril, dia do lançamento do Livro dos Espíritos, a gente aproveitou para colocar o aniversário da nossa casa nessa data tão importante, né? Então, vamos todos nos preparando para esse momento inicial. Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho, farei a abertura e, em seguida, passarei a palavra para o Maurício, e que vai ser levada nesses termos que foi combinado. O pessoal tendo dúvida, a gente vai bater um papinho nessa noite de hoje, ok? Então, eu primeiro leio o trecho, depois eu faço a abertura. Caiu no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, no item 9, características do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo,
nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgai que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber que do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujos nomes se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que, sem sequer saber imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, fecundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu meu grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. A passagem é longa, mas nós vamos então já encerrar por aqui. Essa passagem é de Erasto, Paris, 1862. Que assim seja. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre amado e irmão maior, aos mentores do nosso grupo espírita Ninho de Amor e de Luz, que estão tendo um pouquinho mais de trabalho nesse momento, porque nós estamos dispersos por várias residências, vários lares, vários municípios, né? Mas certamente eles estão cuidando de nós, estão vibrando por nós e derramando seus bálsamos revigorantes a todos. Então, nós agradecemos essa oportunidade e mesmo tendo esse isolamento social, nós podemos estar nos vendo uns aos outros e procurando nos abastecer desses ensinamentos que essa doutrina tanto nos ampara e que tanto ela nos inspira. E assim agradecemos e vamos dar por início o nosso encontro da noite de hoje, contando com o Maurício Colli, com o seu tema Providência Divina. É isso? A gente vai abordar algumas questões que passam pela providência divina. Tá? Isso, então, deixo a palavra contigo agora, fique à vontade, e aos nossos irmãos que estão presentes, na medida do possível, vão te questionando e, eventualmente, eu também. Fique à vontade, o grupo é todo seu. Obrigado, querido. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento. E agradecer à espiritualidade maior, a Ismael, aos mentores que dirigem o Centro Espírita, de poder contribuir, obviamente, de a gente poder trocar e dividir, obviamente, os nossos conhecimentos, né? Que acho que é isso que importa na vida, é a gente aprender a dividir. Eu fiquei pensando sobre o tema da noite de hoje e fiz profundas reflexões sobre as questões da atualidade, que a gente vem passando
nesse momento extremamente árduo ao coração humano. Desde 1857, isso em todas as tradições religiosas do planeta, em todas as eras da humanidade, o homem sempre voltou seus olhos para a estrela e sempre se perguntou se ele estava aqui sozinho, qual seria o objetivo da sua vida, e essas questões sempre foram aprofundando cada vez mais. E todos nós sabemos que grande parte das religiões do planeta trabalham sobre temas que falam sobre os grandes ciclos de evolução e aprimoramento da humanidade. Até mesmo na Bíblia, a gente pode observar lá esse momento muito presente no Apocalipse. E desde 1857, Allan Kardec vem trabalhando fortemente sobre a questão do momento em que cada um de nós viveria, no momento em que a transição planetária aconteceria, ou se daria um start nesse ciclo evolutivo da humanidade. É como se fosse um pulo em termos de moralidade, um pulo em termos de intelectualidade, mas sobremaneira aqui nesse ponto específico, um pulo no campo da moralidade humana. Emmanuel trabalhou em várias obras, em mais de 107 mensagens tratando sobre esse tema específico, e tantos outros espíritos que vêm trabalhando de modo cotidiano, de modo reiterado nas suas vidas, para preparar esse momento para que todos nós tivéssemos calma, tranquilidade e pudéssemos passar pelo momento de transição, esse momento em que se inicia a transição já há um longo período, mas esse momento que fica muito evidente para cada um de nós. Eu, depois de muitos anos de estudo, especialmente questionando acerca dos aspectos da psicologia que a própria Joana de Ângeles vem trazendo através das psicografias de Divaldo Pereira Franco, comecei a compreender hoje que todo o trabalho que ela construiu durante, sei lá, mais de 60 anos de atividade do Divaldo, mais de 60 anos de parceria entre essas duas almas, ela tratando sobre aspectos psicológicos, porque, de fato, em algum momento, como o momento que a gente vive hoje, esses aspectos da psicologia, da psique humana se fariam muito necessários, muito presentes na nossa vida. Porque quando a gente vai em um dos temas de Obras Póstumas, que está lá sobre a regeneração, sobre o porvir da humanidade, sobre esse momento que a gente passaria, há um trabalho muito interessante de Allan Kardec, porque ele vai abordar que esse momento da transição planetária ele não seria marcado por uma questão geológica grave, uma questão climática grave, não seria marcado pela vinda de nenhum cometa, nenhuma destruição do planeta, como todos nós sempre imaginamos como o final dos tempos. Como a gente faz uma leitura do Apocalipse, porém, a leitura do Apocalipse é um trabalho extremamente simbólico do mundo judeu. E a gente começa a observar que não é bem assim, são finais de ciclos, são momentos em que a humanidade ela finaliza um processo evolutivo. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, vai dizer que o que marcaria o início da trajetória desse mundo de regeneração, dessa passagem do mundo de provas e expiações aonde nós nos encontramos, para a passagem para o mundo que é o mundo de regeneração, que ainda não é o mundo perfeito, que ainda não é o mundo celeste. O mal, sim, ainda é presente no mundo de regeneração, mas não tão presente como é presente no mundo de provas e expiações. O que marcaria seriam dois acontecimentos muito marcantes na sociedade e no mundo. É isso que me chamou muita atenção. O primeiro fenômeno que aconteceria com bastante profundidade na civilização humana seria os processos da loucura e o segundo, os processos de suicídio. E isso a gente começa a observar que quando o processo de suicídio de modo mundial começa a acontecer, significa que há um adoecimento do tecido social. E esse tecido social ele é tão intrincado, tão cheio de feixes, tão complexo,
que ele impacta sobre a criatura. E se a gente for olhar os dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde, a gente vai perceber que a cada 45 segundos, uma pessoa se mata no nosso país. A cada 40 segundos, diz a OMS, uma pessoa se suicida no mundo. E entre 2 a 4 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo. Então, significa que esse sistema, esse tecido social que tem movimentado a humanidade em bases extremamente materialistas, construindo verdadeiros alicerces que, como se casas fossem construídos na areia, a partir do momento que esses tecidos sociais se movimentam, isso impacta sobre a criatura, e a criatura, sobre sua perspectiva psicológica, sobre o seu mundo dos sentimentos, já que ele não se conhece, já que ele não se domina, ele se deixa abalar. E quando ele se deixa abalar pelo exterior, ele perde a esperança na vida. E se perguntarmos às almas que entregaram suas vidas físicas através do processo da loucura, ou até mesmo através do processo do suicídio, verificaremos ali sempre a perda da esperança, a total desconexão com o Criador da vida. E aqui surge um primeiro ponto que é um ponto que a gente precisa discutir, que é um ponto que a gente precisa refletir muito. Porque se nós já temos maturidade e não tombamos diante da situação grave que o externo se apresenta, se isso não abalou nossas vidas, é porque, de fato, nós construímos uma relação mais fortificada dentro de nós com o mundo espiritual, com o mundo superior, com Deus. Mas há outros que estão próximos de nós, às vezes até dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, dentro dos grupos de conhecidos, de amigos, dentro das pessoas que a gente ama, que talvez não tenham construído isso. E que isso, o exterior, pode abalar profundamente o interior da criatura humana. Duas coisas a gente tem que entender a nossa relação com Deus. Partem de dois pressupostos sem as quais a gente nunca vai entender a relação com o divino, com o Criador da vida. Nós somos, primeiro, espíritos imortais e espíritos imperfeitos. E Deus é o educador divino de nossas almas. E como educador divino, como qualquer educador, ele não pode ficar na inanição, ele precisa agir em benefício de todos nós. E a ação divina em nossa vida é a providência divina em favor de cada um de nós. É mais ou menos como o pai. Imaginemos a figura de um pai que acorda de manhã num frio lá de Cocal do Sul, de Criciúma, da nossa região, aquele frio dolorido do inverno. Sabe aquele frio que castiga, que dá dó de acordar o seu filho às 6 horas da manhã para tomar o seu café, tomar seu banho, preparar sua roupa, preparar seu material para ir à escola. Mas nós sabemos que, no fundo, apesar do sacrifício, da dor, da dó, nós somos obrigados a acordar e despertar a criança às 6 horas da manhã, para que ela possa ir à escola e aprimorar o seu intelecto e, através das relações com o outro, aprimorar o seu íntimo e fortalecer seu interior. Quem de nós poderia condenar um pai ou uma mãe dessa? Quem de nós poderia condenar um pai ou uma mãe que, vendo o seu filho adoecido, com 40 graus de febre, toma ele nos braços, leva ao hospital e o médico, quando vê, diz que há que aplicar ali uma injeção, uma bezetacil, e a gente sabe que é dolorosa. Bezetacil é uma injeção que eu tenho certeza que muitos adultos, se ouvirem a palavra bezetacil, certamente sairão correndo, não terão coragem de tomar a injeção. Mas mesmo assim, nós, os pais, pegamos os filhos e deixamos que se aplique
o remédio salutar que combaterá a febre e, por via de consequência, trará a saúde à criança. Quem de nós poderia condenar um pai desse? Então, Deus age em nossa vida à semelhança de um pai na terra, que, sabendo da necessidade do seu aprimoramento, intelecto e moral, sabendo da sua necessidade de aprimoramento intelecto e moral, manda a escola da terra para aprimorar na relação com o outro. É na relação com o outro que aprimoramos nosso íntimo e aprimoramos o nosso intelecto. Quem poderia condenar um pai desse que, vendo-nos as dificuldades internas do coração, não nos encaminha ao hospital do planeta com o objetivo de ver experiências salutares, impactantes e necessárias para que isso impacte sobre a nossa vida, para que compreendamos que o orgulho, o egoísmo, a vaidade tola que causou dano sobre toda a nossa vida, que causou dano sobre todos aqueles que nos cercaram em algum momento da nossa existência, do passado e, de repente, até nessa própria vida. Se formos sinceros, verificaremos que, muitas vezes, as dificuldades da vida têm um papel fundamental de curar as nossas mazelas íntimas. Então, há e vige sobre nossas vidas um princípio, o princípio do progresso, da evolução. E esse princípio do progresso, da evolução, esse progresso e evolução, muitas vezes se dá pelos processos, obviamente, que acabei de informar a todos, que é o processo da escola, que é o processo do hospital, que é o processo do medicamento, muitas vezes forte, com o objetivo de impactar as nossas vidas. Eu tive analisando uma mensagem do Divaldo, e essa mensagem muito curiosa, que acabei colhendo aqui, ela é uma mensagem que foi publicada em 10 de novembro de 2019, ou seja, no final do ano passado. E essa mensagem, no final do ano passado, que foi um congresso que aconteceu do Conselho Federativo Nacional, lá na Federação Espírita em Brasília, ele recebeu a mensagem, durante esses trabalhos, de Bezerra de Menezes. E a mensagem é muito forte, muito expressiva para o momento, porque não há coincidências, né? Então, a gente se avizinhava de uma guerra mundial, no final do ano passado, para o início desse ano, falava-se em terceira guerra mundial, diante dos conflitos dos Estados Unidos com outras potências. E em novembro, antes que tudo isso acontecesse, Bezerra de Menezes dá uma mensagem fantástica. Eu não sei se vocês conseguem colocar na tela, mas eu vou lendo aqui. E aí a gente vai debatendo essa mensagem. Eu acho que seria interessante. Filhos e filhas bem-amados. O nome da mensagem é Gloriosa Vitória da Luz contra a Treva. Filhos e filhas bem-amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Se vocês colocarem o dedo na tela e abrir a mensagem, vocês conseguem dar um zoom nela, tá? Daí, de repente, dá para fazer a leitura da mensagem de modo mais adequado. Anoitece. Olha, ele começa a mensagem dizendo o seguinte: novembro de 2019, anoitece. E quando a gente fala anoitece, a gente não está tratando aqui da noite ou do dia. A gente está tratando aqui de um momento de insegurança que abalaria a humanidade. Porque à noite a gente se abriga e se protege no lar. À noite a gente não anda na mata fechada. À noite a gente se abriga próximo da fogueira porque a gente não está perante o dia. Essa noite são as sombras que certamente cobririam a humanidade no momento que a gente está vivendo. Olha só o que ele diz. Os dias gloriosos da ciência e da tecnologia de ponta estão sombreados pelas inquietações do sentimento humano que parece desvairar em toda parte. O inconformismo, o desespero e o sofrimento assinalam a geração presente
como a consequência do mau uso do livre-arbítrio nos dias do passado. Ele começa a mensagem enaltecendo que a gente já fez progressos no campo da ciência e no campo da tecnologia jamais imaginados, por exemplo, pelos nossos avós. Eu estou falando de uma geração, né? ou duas gerações. Estou falando de duas gerações atrás. Meu avô, por exemplo, não imaginava o salto tecnológico, o salto científico que a nossa geração alcançaria, mas mesmo com esse salto tecnológico, científico, com esse salto intelectual da criatura humana, nós, no ambiente e no íntimo dos nossos sentimentos, estamos inquietos. Parece-nos que um vazio dentro de nós toma conta, parece que uma insatisfação dentro de nós toma conta, parece que no campo íntimo mais profundo do nosso ser há um conflito existencial, há uma inquietação de cada um de nós. E aí ele vai dizer que é o desespero, é o sofrimento, que assinala a nossa geração justamente pelos erros do nosso passado. Ou seja, pelo mau uso do livre-arbítrio lá no passado. Esse é o momento de transformação. É o momento mais importante da humanidade dos últimos tempos. E nós veremos aqui na mensagem. Talvez seja o momento mais importante de todas as reencarnações que nós tivemos. E quando a gente fala isso, eu não falo isso sob a perspectiva de uma mera filosofia. Eu falo isso sobre a perspectiva de um momento grave da humanidade que a gente está vivendo e talvez acredite assim, não, tudo isso vai passar. É evidente que muitas coisas passarão, mas o abalo no sentimento, na sociedade, o abalo no coração da criatura já se fez. Quando nós despertarmos dessa realidade toda, que certamente passará em algum momento, não seremos mais os mesmos. Nós estamos impactados pelas situações. E ele continua: todos anelávamos que estas fossem as horas de paz, amparados pelo conhecimento libertador da ignorância, que muitos têm proporcionado conforto e bem-estar, raramente equilíbrio e paz. O que ele diz aqui? Ele diz que esse momento do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento intelectual da humanidade, deveria ser um momento um momento de libertação da nossa ignorância. Só que esse tecido social, como eu disse, adoecido, ele, nesse momento de apogeu tecnológico, de apogeu econômico, a humanidade se sente confortável, se sente até um bem-estar. Só que ele disse que raramente esse bem-estar significa, no íntimo da alma, equilíbrio e paz. A paz, pelo que temos percebido dos grandes vultos, ela não é fruto do exterior. E eu, quando falo desse tema, não é porque eu já alcancei a paz. Porque eu também, como todos, não alcancei a paz ainda. Mas a gente percebe nos grandes vultos, nos momentos de crise extremada como a gente vive, esses grandes vultos de Valdo e tantos outros, a calma e a tranquilidade, serenos, confiantes, compreendendo a dinâmica de transformação e de evolução, compreendendo que o momento requer equilíbrio e paz. E a paz só advém, meus irmãos, escutem isso, minhas irmãs. A paz só advém do dever retamente cumprido. E o dever retamente cumprido é aquele da questão 614 do Livro dos Espíritos. A alma só é feliz quando cumpre a lei de justiça e de amor na sua plenitude.
Enquanto estivermos cumprindo os nossos interesses, as nossas agendas íntimas, aquilo que nos parece importante, e renegando as leis divinas, num total ato de arrogância, de orgulho, porque a gente acredita que a agenda divina em nossa vida não tem significado, que nossa agenda tem que prevalecer. Mas muitas vezes a nossa agenda prevalece, a gente até sente um bem-estar, mas a gente não tem equilíbrio nem paz no ritmo da alma, nosso lar em conflito, a nossa vida corrida, agitada, sempre pensando no amanhã, ou às vezes no ontem, em total desequilíbrio, deprimidos, ansiosos, e poucas vezes pensando no agora, no hoje, nesse momento, pensando na nossa realidade íntima. Então, Emmanuel vai dizer, Bezerra de Menezes vai dizer, a barca terrestre experimenta as ondas terríveis do mar agitado pelos conceitos da loucura e da desarmonia. O que eu disse agora, lá no início? Que Allan Kardec, em 1800 e pouco, ao escrever algumas linhas sobre a regeneração da humanidade, disse que o início do momento da regeneração humana dar-se-ia pela loucura e pelo suicídio, que são desarmonias no campo íntimo dos sentimentos. Nós somos inteligentes, a gente se relaciona super bem com as pessoas, a gente supera diversos desafios do ponto do intelecto, mas do ponto de vista dos sentimentos, a desarmonia, ela é presente por conta dessas ondas de transformação que vem acontecendo na humanidade e por via de consequência na nossa vida. Gente, vocês me interrompam aí, tá? Senão vai ficar um monólogo isso aqui. No entanto, Cristo vela e conduz na condição de nauto divino, a embarcação ao porto seguro. Provavelmente, algumas dores se farão volumosas e terrificantes. Sucede, porém, que as almas rebeldes somente aquecem diante de sofrimentos que as sustentem para as diretrizes da fraternidade e do amor. Olha o que Bezerra está declarando. Ele está dizendo o seguinte, gente, calma, não se preocupa, porque na condução dos trabalhos, que vocês acham que o Cristo, por relaxamento, mal se encontra presente no mundo. Há uma mensagem em uma das obras de Fonte Viva, de Emmanuel, que ele vai dizer que na verdade, o joio e o trigo se encontram juntos, e o joio e o trigo são plantas que, num primeiro olhar, são idênticos, parecidos. Para quem não tem experiência, seria muito difícil de identificar o que é o joio e o que é o trigo. Mas Emmanuel diz que o joio cresce junto com o trigo, não por relaxamento divino, mas por permissão. Porque ele sabe que no mundo em que nós nos encontramos não é um mundo de afinidade, que a lei de afinidade ela se processa, é evidente, mas nós estamos jungidos, unidos uns aos outros, muitas vezes por desafinidade, por desamor, por ódios do passado. Então, nos algemamos nessa vida e nos processos naturais de transformação dos seres, desses processos de relacionamento profundo entre nós, nós começamos a identificar que não é só nós que existimos, o outro também existe. Mas até que isso se entenda, até que isso se verifique dentro da alma da criatura humana, ela certamente passará por volumoso sofrimento. E esse volumoso sofrimento vai se impactar sobre todo o planeta. Não é mais um ponto localizado. Não é só na casa do outro, é na tua, na minha e na casa de todas as pessoas do planeta. É isso que choca mais, porque Bezerra de Menezes nos informa que para algumas almas, e nós nos incluímos entre elas, as almas rebeldes. O que é uma alma rebelde? Aquele que não se adequa, aquele que seu coração não está adequado aos sentimentos mais profundos do Evangelho.
dos sentimentos mais profundos da lei divina, porque é a única, como diz o livro dos Espíritos, capaz de fazer o homem feliz. Então, essas almas rebeldes, essas almas orgulhosas, egoístas, vaidosas, que acham que é a sua lei que tem que imperar, elas só aquecem, ou seja, elas só aceitam as diretrizes da fraternidade e do amor depois de passarem pelo sacrifício da dor. O Espiritismo, diz ele, veio no momento próprio quando a filosofia desvairava em várias denominações do século das luzes. E hoje, novamente, a mensagem de redenção da humanidade alcança as criaturas humanas com a filosofia do bem, como sendo a única que é capaz de proporcionar plenitude e esperança quase não mais aguardadas pelo mundo, pelas pessoas. E quando ele diz é a única, eu enalteço aqui a questão de número 625 do Livro dos Espíritos, porque no Livro dos Espíritos ele vai dizer que o cristianismo, ele não é que ele seja a única mensagem, mas ele é a mais pura expressão da verdade do Senhor. É assim que está escrito lá. É a mais pura, é a mais clara mensagem de Deus para a nossa vida. Então ele continua: não desanimeis, não permitais que o mau humor e as injunções penosas que vos rodeiam os passos e tentam penetrar no vosso lar, logrem o êxito que a invigilância não raro faculta. Tento e mantende-vos em equilíbrio interior quanto seja possível. Então, ele volta novamente para o interior da criatura humana. Porque, do ponto de vista do intelecto, a gente até compreende certas questões. A gente poderia aqui debater sobre as questões geopolíticas, por exemplo, questionar por que esse vírus surgiu, o que está acontecendo no mundo, se isso aí não é um conflito geopolítico. Do ponto de vista do intelecto, a gente compreenderia facilmente. Agora, do ponto de vista dos sentimentos, ele nos pede que a gente não se junte a esse penoso sentimento que passa pela humanidade de que o Cristo permite o mal no mundo por relaxamento. Ele permite o mal no mundo para que nós aprendamos através do mal, que dói. E que se somos feridos e compreendermos o quanto dói ser ferido, nós entendamos, não no aspecto do intelecto, mas passemos a sentir. Que o nosso problema é de sentir. Nosso problema é no aspecto do sentimento. Então, passamos a sentir que fazer o mal ao outro, causar a dor e o sofrimento por aqueles que se encontram próximo de nós, ou a humanidade no seu contexto, machuca, que dói, que não é agradável passar por isso. E isso, diz ele, não raras vezes é fruto da nossa própria invigilância. Lembremos nós do Getsemane, quando o Cristo se encontrava depois que foi traído, na hora que ele é traído pelo Cristo, o Judas beija a face do Cristo. E ali, antes de o Judas beijar a face do Cristo, ele desperta João, Tiago e Pedro por 2 vezes. Ele chama a atenção dos apóstolos por 2 vezes. Não sois capazes de vigiar comigo 1 hora. Então, quando ele chama a atenção da vigilância, ele chama a atenção da vigilância não para a vida dos outros, não para as ocorrências do mundo, mas para o mundo interno de cada um de nós, que é onde, de fato, se processam as grandes revoluções. Porque se o mundo exterior estiver um caos e nós, no interior, estivermos em paz, a gente entenderá que se trata de um processo de transformação. Agora, se o mundo exterior estiver um caos e dentro de nós, por invigilância,
nós mantivermos esse desequilíbrio, é muito provável e possível que nós adentremos as portas das vibrações mais inferiores do mundo que vibra nessa sintonia. É questão de sintonia. Ele diz, este é o grande momento em que as escrituras... Isso aqui é muito forte, olha só. Esse é o grande momento em que as escrituras, desde há muito, pronunciam como da mudança que se vem operando e atingindo a culminância nesse momento. Então, o que diz as escrituras de transformação? Eu acabei de falar. A parte do Apocalipse, que na verdade a parte do Apocalipse diz respeito às transformações sociais que se operariam na face do planeta. Uma renovação, e para que haja renovação, é evidente que aquele mundo antigo, aquele mundo que causava dano e sofrimento à humanidade, ele tem que ir desaparecendo progressivamente, lentamente, à medida em que o homem lentamente vai progredindo para outras faixas de pensamento e de sentimento. Não podemos viver a doutrina espírita, nas experiências vividas nesses dias, ou melhor, não podemos viver a doutrina espírita sem a ética moral do Evangelho de Jesus. A humanidade tem sede de exemplos, está cansada de palavras. Isso aqui é muito forte, porque nós sabemos que a doutrina espírita é dividida basicamente em 3 aspectos: científico, religioso e filosófico. O que percebemos é que somos grandes estudiosos. Estamos numa universidade estudando, e sobre a perspectiva da filosofia e da ciência, muitos dedicam suas vidas. Tem pessoas que sabem de questões, de livros, de temas, de assuntos, de frases ditas por espíritos elevados. Então, o espiritismo dentro de nós, ele se encontra no campo do intelecto. Só que isso, por si só, ainda não transformou a nossa vida. Porque enquanto se encontra no campo do intelecto, é mera filosofia. Então, dirá o dito popular, né, que o amor, que a razão muitas vezes não compreende as razões do amor. Porque no sentimento do amor, há razões que a própria razão desconhece, que o intelecto não alcança, que o intelecto não entende. Eu me lembro de Bezerra de Menezes, quando num ato extremamente singular, extremamente... a gente não tem palavras para descrever. Ele diz que o Chico havia feito uma psicografia de um medicamento para uma pessoa doente e entregou para a pessoa doente. E a pessoa doente disse: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. E o Chico disse: eu também não. Então vamos perguntar para Bezerra. Bezerra, ele não tem dinheiro para comprar o remédio. E o Bezerra disse a ele: então, faça o seguinte, Chico. Diz a ele que no copo d'água, corte pequenos pedaços dessa receita e coloque no copo d'água e tome o copo d'água. Então, a razão não compreende essas questões. Aonde o amor opera de forma, através da providência divina, que nós não compreendemos, que nós não entendemos. Então, talvez seja momento na nossa vida, talvez tenhamos pautado a nossa vida de modo tão racional, às vezes. Eu acho que até às vezes dentro do movimento espírita a gente quer racionalizar tudo. Tudo tem que ter uma razão, uma justificativa. Tem que ter uma resposta filosófica. Talvez nesse momento em que a gente passa, a questão é que não precisamos entender muitas coisas, a gente precisa sentir. Talvez a gente precise sentir. Sentir o outro,
sentir os dramas da vida das pessoas que nos cercam, sentir as dificuldades das pessoas que estão conosco, sentir as nossas dificuldades íntimas, ao invés de racionalizar tudo. Não, o cara está passando por isso porque é a lei de ação e reação, está pagando, não é assim que a gente pensa? A gente racionaliza. Será que a gente parou para sentir se de fato o outro não está passando pelo momento de dificuldade? E é você a quem Deus confia, que a Ele estenda a mão? Porque Deus, sob a perspectiva da providência divina, age assim na nossa vida. Ele age através do outro, sem que o outro saiba, como providência divina na nossa vida, em nosso benefício. Assim como nós agimos na vida do outro, muitas vezes, sem que nós saibamos, através da providência divina. Porque a gente sentiu a necessidade de agir em benefício do outro. Então, Exatamente. ele vai dizer... Pode Exatamente, falar, porque às vezes a gente se sente sensibilizado de ajudar uma pessoa e não a outra, né? Se sente mais à vontade para ajudar uma certa pessoa, se sente mais sensibilizada naquele momento daquela pessoa do que na de outra pessoa. Então, justamente, a gente pode ser, entre aspas, o anjo daquela pessoa, de estar ali justamente para resolver aquele assunto com aquela pessoa, né? aquele drama, né? Porque para aquela pessoa, às vezes, o drama, assim como para nós, que a gente já deve ter passado vários dramas na vida, que o fato é o seguinte, eu não sei pelos dramas que vocês passam. Vocês também não sabem os dramas que talvez eu tenha passado, mas o fato é que todos nós já passamos dramas. E aqueles que não passaram, passarão em algum momento da sua existência. Sim. Então, Bezerra de Menezes, ele nos alerta acerca da necessidade de colocar a doutrina espírita não mais em palavras, mas em ações. Por isso que ele vai falar aqui, ó, sois cartas vivas do Evangelho e perseverai no objetivo sagrado de confortar os que choram, não apenas consolá-los, senão parte do caminho pelos quais encontrarão a felicidade anelada. Não basta mais só consolar, não é só bater nas costas, né, meu irmão, eu te entendo. Não é só dar mais um ombro, amigo, chora aqui. O Cristo, porque nós estamos num momento de sofrimento coletivo e a gente precisa entender essa dinâmica. Com todo o respeito, o entendimento de cada um, e aqui não quero fazer alarde, mas nós vivemos um momento gravíssimo da humanidade. Que talvez a dor ela se amplie sobre outras perspectivas. Então, o que o Cristo espera de cada um de nós é que nós sejamos carta viva na vida dessas pessoas que cruzarem o nosso caminho, porque cruzaram o nosso caminho é porque a providência divina colocou no nosso caminho, de alguma maneira. Então ele dirá, são graves os testemunhos que todos nós, espíritos encarnados, desencarnados e encarnados, em perfeita comunhão, ou seja, a situação é grave para todos. A gravidade do momento é no mundo espiritual e é no mundo físico. Há uma guerra no mundo espiritual, para aqueles que não saibam. E há, obviamente, uma dificuldade visível no mundo físico. Seja no aspecto político, econômico, social, em vários aspectos. O tecido social adoecido, porque nós calcamos ele na areia. Construímos a felicidade sobre a perspectiva de um materialismo. Que a gente começa a compreender que comprar um carro zero e guardar na garagem, agora não tem mais sentido para nós, porque a gente está dentro de casa. Que não é isso que satisfaz a nossa vida no nosso interior, que satisfaz a nossa vida no nosso interior, é a ação no bem. Por isso, Allan Kardec vai dizer
na Revista Espírita, que a caridade é a chave do Espiritismo. Por isso ele vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não é que não há salvação no sentido assim, eu vou ser condenado, não é isso. É que a pessoa não encontra felicidade interior, paz e espírito, alegria verdadeira dentro de si. Então, os espíritos encarnados em perfeita comunhão, deveremos oferecer quais lograram os mártires do primeiro ou das primeiras horas da fé cristã. Nesse passo que já vai adiantado, as perseguições vinham de fora para dentro. Ou seja, as pessoas eram queimadas, eram perseguidas, eram devoradas pelos leões no cristianismo primitivo. E agora, as angústias e as dores são do íntimo para fora. O mundo exterior vive em consonância com o mundo interior da criatura. É um reflexo do mundo interior da criatura, em razão das terríveis perturbações provocadas pelos inimigos da luz, se transvestem de missionários de uma nova era. Sim, era nova. Irá caracterizar a grandeza do amor na operosidade da caridade junto à humanidade. Nós temos que lembrar que existem espíritos que não reencarnam há milênios. Existem espíritos que lutam pela permanência do mundo como o mundo se encontra. Vibram, pulsam no ódio, no rancor, na mágoa, no orgulho profundo, na ânsia pelo poder constante e deflagram suas guerras. E essas vibrações, elas pulsam no mundo, e aqueles que não se sintonizarem como cartas vivas do Evangelho, no anoitecer, como Bezerra de Menezes inicia seus trabalhos apontando, é evidente que a gente vai sintonizar com essa esfera de agressão, de agressividade, de medo, de desespero, de loucura. Então nós somos chamados, não porque somos os melhores ou melhores que alguém, não. Nós somos chamados porque nós temos um compromisso a cumprir. E não é nós, quando eu falo o expositor, o doutrinador, o trabalhador, não. Nós que já bebemos na luz do Evangelho, que já aceitamos os valores do Evangelho dentro de nós. O Brasil prossegue convidado a desempenhar a missão que foi confiada a Ismael, que é o protetor espiritual do Brasil. E neste momento, turbado pelas paixões e pelos interesses vis, o que a gente está vendo hoje? Uma guerra pelo poder. Nem vou entrar em questão de política, porque não cabe aqui. Mas é uma guerra deflagrada pelo poder. Por interesses vis. Que não interessa quem está certo ou quem está errado. O que interessa é que nós não podemos nos afinizar a esse tipo de sentimento. Da agressão, do revide, da ira, da guerra. O Brasil foi convidado por Ismael e pelo Cristo a desempenhar um papel importantíssimo nessa era de renovação, ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E neste momento, turbado pelas paixões e pelos vícios, pelos interesses vícios, gente, se eu passar do horário, vocês me avisam que eu não estou sem relógio aqui, tá? Se quiserem terminar também, vocês me avisam, porque por mim eu vou tocando. Tornando-se indispensável a serenidade da fé para que sejam enfrentados os terríveis vírus da crueldade, do materialismo e da indiferença pelo amor às forças vivas da natureza, culminando na criatura humana. É uma guerra de ideias. Não estou falando de uma guerra de armas. Eu estou falando uma guerra no campo vibratório,
de sentimentos de crueldade, do materialismo, da indiferença, com o amor. Mas não se esqueçam, o amor governa o mundo. E o amor é irresistível. Ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste a uma alma que ama profundamente. O exemplo de Jesus, o Cordeiro de Deus, imolado numa cruz de vergonha, que ele transformou em asas para a sublimação de todos os espíritos. O que ele está dizendo? Que a gente tem que buscar no exemplo do Cristo. Que ele passou por momentos de dificuldade no planeta para poder implantar a sua mensagem transformadora de uma cultura de uma esfera superior. E foi imolado. Vocês acham que nós, que somos os seres os trabalhadores da última hora, aqueles que receberão o mesmo salário dos trabalhadores da primeira hora, estamos imunes aos momentos de sacrifício e dor, de testemunho que a gente vai ter que passar? A gente vai ter que dar nossa contribuição. É uma coisa para se refletir. Não tergiverseis. O que é não tergiverseis? Não duvidais. Nem permitai-vos enfraquecer na luta. É o fogo que purifica os metais, que dá resistência à argila e que modifica as paisagens. É a dor mensageira de Deus, oferece àqueles aos quais ama, de tal forma que, assinalados pelo ferrete do sofrimento, não tem outra alternativa senão a marcha na direção do Calvário sublimador, ou seja, de progresso. Podereis parecer que se trata de uma proposta masoquista em que a dor é preferencial. Não é isso. Não se trata dessa questão patológica. A Terra ainda é planeta de provas e expiações e todos nela nos encontramos à busca do depuramento da inferioridade que teima em permanecer como herança perigosa das fases que já deveriam estar ultrapassadas e não foi conseguida essa vitória. Já era para a gente ter melhorado, é isso que ele está dizendo. Quantas oportunidades nos foram oferecidas na caminhada, quantas reencarnações, quantos contatos com a mensagem do Cristo, com a moral, com o amor, mas a gente se manteve ainda resistentes. E isso, gente, a gente está falando de 7 bilhões de espíritos hoje reencarnados no planeta. Vamos pegar os 7 bilhões. Quantos ainda resistem? Agora imagine 20 bilhões de espíritos ligados ao planeta, porque há seres desencarnados. Quantos resistem à mensagem de transformação da sua própria vida? Mas, logo depois da noite tenebrosa, suavemente a madrugada iriza com as estrelas da alegria, em um amanhecer de bênçãos e conforto para a vida gloriosa da imortalidade. Filhos e filhas do coração, não fosse vós que vos candidatais. Foi o Senhor da vinha que fez o giro ao entardecer e convidou-vos à última hora para a seara de redenção. Alegrai-vos, pois, o vosso será o mesmo salário dos heróis da hora primeira. Exultai, porque já vos encontrais ao lado do divino, ou do dono da vinha, que logo mais estará convocando-vos para a prestação de contas e ireis apresentar o glorioso resultado da vitória da luz contra a treva. Lembra da parábola da vinha? Também conhecido como parábola do justo, ou parábola do justo. Então, o Criador da vida apraz a ele, mesmo nesses momentos últimos, quando eu falo momentos últimos, não é porque vai se destruir tudo. Não, os momentos últimos de um momento da evolução da humanidade, a gente foi convocado por ele ao trabalho. Ah, mas eu não faço nada. Não, você foi convocado, é por isso que você ouve a mensagem. A mensagem é de convocação.
Quando Sócrates esteve na Terra, ele não veio trazer nenhuma mensagem renovadora, ele veio relembrar a humanidade acerca do seu dever. Quando Cristo veio à Terra, ele veio falar do amor, evidente, mas ele veio relembrar a humanidade acerca da necessidade de cumprimento do seu dever da lei divina. Então, as mensagens que são nos trazidas é para relembrar nosso compromisso com Cristo. E quando eu falo, não é sair lá fora para mudar o mundo, não, é para mudar o interior. É isso que o Cristo espera de cada um de nós. É a mudança íntima. E na hora da necessidade, quando tu vê as criaturas tombando do teu lado, não é só oferecer o ombro, é levantá-las. Porque elas estarão desesperançadas na loucura e talvez desesperançadas pensando até em tirar a própria vida. Estais sobre o cuidado especial, não só de Ismael, mas de toda a equipe que zela pelo planeta nesse momento decisivo, um dos mais graves da história da Terra. O grande salto para a era da felicidade. Em nome dos espíritos e espíritas que estão convosco, inaugurando o período da compreensão das diferenças, da compaixão pelos adversários, do entendimento dos opositores, com a disposição de abraçá-los a todos para apresentá-los ao Mestre, condutor do rebanho no qual vos encontrais, rejubilemo-nos e exaltemos aquele que permanece o caminho na busca da verdade e da vida, que é Jesus. Então, essa mensagem da noite de hoje é uma mensagem de muita reflexão, que eu venho aqui trazer essa convocação de Bezerra para nos lembrar do nosso dever, que a providência divina já se fez na nossa vida. Nossa vida hoje começa a se desenhar uma relação mais próxima com Cristo e com aqueles que dirigem as estruturas da fraternidade do amor no nosso mundo. Mas é preciso que entendamos o nosso compromisso e venhamos a agir na felicidade das pessoas que nos cercam. Porque eu vos garanto que a violência, o desespero vai graçar no nosso mundo por algum período. A gente vai ver momentos de extrema dificuldade interna da criatura humana. Porque nós estamos num momento de mudança. E a mudança gera revolta. Porque aqueles que se encontram nas situações de aparente tranquilidade querem que o mundo permaneça assim. Mas nós que já fomos tocados pelo Espírito Superior, que fomos tocados pela luz do Evangelho, que fomos tocados por Deus, nós queremos que outras pessoas também venham conosco sentir e viver essa felicidade que já nos parece mais real do que a felicidade que o mundo vem oferecendo. Entende? Fique à vontade aí, gente, para a gente dialogar. Eu falei sozinho, acho que 1 hora. Ninguém me ajudou, hein? Rony. Alô? Boa noite. Ô, Maurício, Oi. lá no começo eu até tentei apertar no microfone aqui, quando você lê uma passagem, lá na metade da passagem, mais ou menos, assim, este é o grande momento em que as Escrituras, desde há muito, prenunciam como da mudança que vem se operando e atingem a sua culminância. Eu lembrei lá do começo da tua palestra, que tu falou que, mais ou menos, usando nessas palavras, esses termos, que vai ser o antes dessa reviravolta do coronavírus e o depois, né? Que a vida não vai ser mais a mesma. Eu queria que tu, de repente, amarrasse o teu início lá com essa passagem que chegou à culminância, realmente, desse processo de transformação, né? Que se pudesse dar um toque para nós aí.
Sobre a perspectiva material da vida, eu não tenho dúvida que muitas mudanças vão se operar. E eu me lembro do Pinga Fogo, quando o Chico Xavier falava sobre esse momento de transformação que a gente viveria. Engraçado, né? Ele falava da data limite, e aqui nem vou entrar no aspecto da data limite, mas a data limite venceu no final de 2019. E um acontecimento que abalou o mundo completamente. Então, assim, não é só o coronavírus, entende? Existem situações acontecendo por detrás do coronavírus no mundo inteiro que vão abalar as estruturas e vai ser modificado algumas estruturas de comportamento social no mundo. Esses acontecimentos de modificação, certamente, em alguns aspectos, virão em favor do aprimoramento da sociedade no mundo, mas outras certamente virão e causarão mais dor, mais impacto. Mas eu não falo aqui desses aspectos da matéria. Eu falo dos aspectos do impacto na alma. Porque pós-corona, com certeza, nós tivemos um impacto muito profundo dentro da nossa alma. Eu tenho certeza que muitos de nós, que talvez fazia anos que não fazia evangelho no lar, anos que talvez não reunia a família para conversar sobre aspectos religiosos, e quando eu falo aspectos religiosos, não falo de religião. Religião é um método que a gente encontrou para poder fazer com que a religiosidade se fizesse presente. Há pessoas dentro da religião que nunca vão ter religiosidade, nunca vão ter uma experiência de religiosidade nessa encarnação, por exemplo. Religiosidade é em relação a Deus. Então, eu tenho certeza que muitos sofreram esse impacto e começaram a se perguntar, será que eu conduzi minha vida de modo adequado até agora? Será que eu não perdi tempo? Será que... Começaram a fazer questionamentos mais profundos sobre a sua existência. Eu acho que a mudança de comportamento, quando eu falo mudança de uma nova era, é o início, obviamente, desses questionamentos mais profundos, porque a gente saiu da vida material, aquela vida de loucura, de correria, de pressão constante, que não nos permitia mais refletir, analisar. Pior, não nos permitia mais sentir. Então, quando a gente volta para o lar, a gente volta a sentir as pessoas que convivem conosco, a sentir suas necessidades, a sentir seus anseios, a questioná-los sobre os objetos de desejo da vida, se de fato a gente tem contribuído ou tem sido obstáculo, sabe? Essas questões mais profundas. É isso que vai transformar. E é evidente que transformando o interior da criatura, em algum momento se impacta no exterior. Em algum momento vai ser impactado no exterior. Agora, é evidente que eu não acredito, por enquanto, que passado o corona, a humanidade progrediu, melhorou infinitamente. Né? Somos seres melhores. Não, eu acho que nós começamos a entender o processo de transformação que a gente não acreditava que existia. A gente achava que era coisa de livro, coisa de Bíblia, coisa de outras religiões, que era coisa dos espíritos superiores. A gente não imaginava que um processo pudesse impactar. Mas houveram, em vários momentos da história humana, processos semelhantes. Sim, por exemplo, na Europa, por exemplo, na China. Agora, no mundo inteiro, ao mesmo tempo. O pessoal pensou que ia ser em 2000, depois pensou que ia ser em 2012. Agora não vai acontecer mais, né? Porque passou datas assim históricas, né? Que fala de 2000 não passará, depois a dos astecas foi 2012 e agora realmente ela veio, né? Então a gente a culminância realmente é de reflexão, é de mexer com todos nós. O planeta teve um tempo para respirar também nesses dias aí
de clausuramento, né, de se fechar nos lares, mas foi um tempo de reflexão para todos nós. A natureza também agradeceu bastante, menos consumo de petróleo, de tantas outras energias aí também. Parece que os rios e os mares puderam também respirar um pouco. As estradas aí, houve menos acidentes e tal. Então, acho que isso tudo faz parte da vida, né, para o pessoal aprender um pouco. O pessoal não se manifestou, mas acredito que teu recado realmente veio de encontro. Essa passagem parece que ela passou um pouquinho batida, mas retornando a ela, dá para ver que ela mesmo, ela meio que projetou o dezembro, janeiro, fevereiro, está implícito nela, né? Ela até falou a palavra vírus, cruel, falou, citou um vírusinho ali, tinha ali a palavra vírus, né? Mas a gente agradece, então, em função do adiantado da hora, a gente vai partir agora para aqueles minutos finais, onde eu vou já deixar a Elisângela, que vai me auxiliar na noite de hoje, né? Eu espero que a Michelle me direcione também ali, que a gente vai para aqueles minutos de meditação final, que as pessoas, então, agora nesse momento que vão estar ligadas com essa pessoa que vai estar falando, que é do nosso grupo, que a gente, então, lembre-se dos nomes dos nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, encarnados e desencarnados, e mesmo as instituições, que nesse momento elas precisam de muita energia, de muito pensamento positivo, e que, então, aqueles que colocaram a água próximo, então, da sua mesa, aí no seu lar, na sua cozinha ou na sua sala, que possam estar pedindo para que aquela água seja fluidificada e que a pessoa possa, então, estar recebendo aquilo que estaria recebendo na nossa casa física, vão estar recebendo agora cada um na sua casa, né, esse pensamento, essa energia, né? Então, eu não sei quem é que ficou de fazer o encerramento agora, se é Elisângela ou se alguém está se posicionando ali, é a Andréia, então? Quem que vai fazer? Elisângela ou Eu, Andréia? Elisângela. Elisângela. Então, a Elisângela terminar, o Maurício, a gente costuma, então, encerrar. Eu, desde já, agradeço a tua participação. Esperamos contar contigo numa outra oportunidade. Talvez isso aqui ainda vá longe e, quem sabe, numa outra conversa, a gente já vem mais preparado para estar... A gente divulga com mais antecedência o tema e a gente consegue fazer um bate-papo legal aí para poder estar realmente mais pessoas colaborando. Agradecemos muito, então, a tua participação e esteja em nossos corações sempre. Obrigado. Viu? Fique à Obrigado, vontade, querido. todos. Valeu. Então, com um sentimento de gratidão ao nosso palestrante da noite de hoje, pelas palavras proferidas, pedimos que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores que sempre nos acompanham, nos assistem, para que nos auxiliem, pedindo a eles que transformem esse momento de orações em bênçãos, em energias benfazejas, que possamos tirar dos nossos corações todo sentimento ruim, contrário ao amor. Que possamos deixar o amor, o perdão, a bondade, a compaixão, adentrarem os nossos corações e fazer morada em nós. Que a paciência, a resignação nos fortaleça para podermos enfrentar este momento que se encontra necessário para o nosso crescimento moral. Pedimos também que esses benfeitores espirituais auxiliem a todos os nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho, aos necessitados, às pessoas que se encontram no asilo, nos manicômios, nos presídios, nos hospitais. Pedimos também que a espiritualidade auxilie os nossos governantes, que eles possam ter discernimento e que possam fazer o melhor para o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta.
Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e sua legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornam merecedores, confortando os que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, a fim de que a bondade se expanda, a esperança aumente, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos enfermos e dos humildes, movimenta tuas falanges amigas em socorro daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos acompanhe por toda esta semana. Que assim seja. Que assim seja. Desliguei aqui. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nos acompanhem. Obrigado pela Michele, presença tá de tudo todos. gravado. Sim. O sistema agora ele vai gerar um link e aí depois eu coloco lá na casa. Uma Manda boa pra noite mim a também. todos.